meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículo de 1 a 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse período da Quaresma, fomos chamados por Deus para um deserto. E nesse período da Quaresma, a liturgia nos convida. Há 3 domingos atrás, estamos falando de encontros. Jesus encontrando primeiro com a samaritana que não tinha nome e era simbolizada por aquele povo que se afastou dos princípios divinos. Mas Deus, em Jesus, vai ao encontro dela para poder trocar palavras e dar de beber. A semana passada vimos o encontro de Jesus com um outro personagem bíblico que não tem nome, o cego de nascença, e vimos que cegos somos todos nós, que a água do batismo nos faz ver. Só Cristo nos faz ver o que nós normalmente não viríamos. E hoje, meus irmãos, Jesus vem nos colocar aqui diante de um encontro, mas de um encontro com uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lembrando que estamos, meus irmãos, no Evangelho de São João. E São João é muito simbólico. O fato pode ter acontecido de tal qual foi relatado. Entretanto, ele se abre, meus irmãos, numa perspectiva que ganha vida e fala muito mais do que aquele fato. Jesus é um homem que ama seu amigo Lázaro. Junto conosco, chora a perda de um ente querido, mas ele realiza esse ato não simplesmente impelido pelo seu sentimento, mas para que o mundo creia que ele veio do Pai. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus da vida, e a morte
não tem a última palavra. Esse sinal, meus irmãos, serve para que creiamos no poder divino e na vida eterna. Essa história, meus irmãos, tem nome. Ao contrário das outras duas que nós vimos, da samaritana e do cego de nascença, que não tinha nome. Esse personagem tem nome. Olha que interessante. É uma casa, uma família de 3 irmãos. Não tem pai, não tem mãe. E esses 3 irmãos são personagens muito amados por Jesus. Podemos dizer, meus irmãos, que essa comunidade, que é uma comunidade representada, que essa família representa uma comunidade cristã. Quando João escreve esse texto, já havia passado 60 anos do fato da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os cristãos estavam sendo perseguidos, martirizados por vários motivos. E a comunidade começa então a adoecer. A figura de Lázaro, a pessoa querida por Jesus, amada por Jesus, a comunidade querida, amada, estava doente. Por quê? Por vários fatores. E é nessa doença, olha que interessante, é na doença que o povo vai até Jesus. E aí Marta manda avisar: Senhor, Mestre, aquele que amas está doente. Hoje, meus irmãos, é o que mais fazemos, é levar nossas orações a Deus e pedir a cura por nossas doenças. Só que detalhe, meus irmãos, rezamos pela doença física, biológica, e nós sequer, meus irmãos, temos medo da morte eterna. Preocupamos mais com a morte biológica, é natural que nós preocupemos, mas não podemos esquecer da dimensão da morte eterna, porque a morte biológica é um vírus, mas a morte eterna é o inferno. A demora de Jesus em agir, nos dando cura física, Jesus está fazendo com isso uma atitude de graça e nos ensina alguma coisa nessa sua demora em ver, por exemplo, em ver Lázaro, né? Ou então ver a nós mesmos quando nós estamos no sofrimento. Porque se Jesus curasse no momento em que nós pedíamos, nós não iríamos valorizar. A demora divina, meus irmãos, ela é pedagógica para que mais pessoas possam acreditar. Não é que Deus queira a nossa morte. Olha o que Jesus diz: essa doença não leva à morte, porque morrer todos nós vamos um dia morrer. Mas a doença não tem como objetivo de nos levar para o inferno. Temos que temer não a doença física, mas a doença do pecado. Este sim me tira a graça, me priva de Deus. A doença física não nos leva à morte. O que nos leva à morte, meus irmãos, é o pecado. Deus espera então que cada vez mais a humanidade se converta. É um evangelho de esperança. Como diz o profeta Ezequiel, que profetizou no tempo em que o povo de Deus estava no exílio, onde eles ficaram 70 anos exilados. Eles foram tomados por outros povos babilônicos e tomaram a liderança deles e mandaram eles para outra cidade, destruíram o templo. Não tinha templo, não tinha líder, não tinha pastor, não tinha nada. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha comunicação. E esse povo sofrendo no deserto, a míngua, chamava por Deus e demorou 70 anos para Deus tirar eles de lá. Por que demorou tanto? Porque aquele povo, meus irmãos, não se convertia. É preciso haver uma conversão na nossa vida, na nossa sociedade, uma mudança de comportamento existencial. A demora de Deus em nos atender durante o sofrimento é pedagógica, e nesses momentos é que nós amadurecemos a nossa fé. Deus não é indiferente à nossa dor. Se nós acreditarmos em Jesus, veremos a glória de Deus. Quando Jesus fala para Lázaro, vem para fora, é como se Jesus dissesse para nós, deixe que o seu melhor viva. Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Os que creem em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Meus irmãos, peçamos ao médico dos corpos e das almas, curai as feridas do nosso coração, para progredirmos continuamente no caminho da santidade. Nós vos pedimos, Senhor, essa graça. Amém. Amém.